O planejamento faz parte da vida de todos nós. Planejamos desde as tarefas diárias até a tomada de decisões de médio e longo prazo, como viajar, estudar e constituir família. As instituições também precisam se programar. E por exercerem atividades que interferem na vida de várias pessoas, é preciso direcionar as ações de forma responsável. Investir em planejamento é essencial para visualizar oportunidades, utilizar bem os recursos disponíveis e focar na melhoria da qualidade dos serviços. Nesse sentido, o Judiciário Cearense se antecipou a outros tribunais do país com a criação, em 2007, de um setor específico para coordenar e centralizar informações. A iniciativa, promovida na gestão do desembargador Fernando Ximenes, se deu 3 anos antes de o Conselho Nacional de Justiça determinar o envio recorrente de dados dos tribunais para mapear situações como força de trabalho, demanda processual e infraestrutura. Eu intencionei criar uma estrutura melhor de administração, né? Que tratava de um poder do Estado e que ainda não tinha assim, um planejamento, nem tampouco as secretarias adequadas. Então nós, na oportunidade, como havia pouco recurso, nós extinguimos 16 ou 17 cargos comissionados para criarmos uma secretaria de administração separada da secretaria de finanças, né? E criássemos uma Secretaria de Planejamento, que no primeiro momento não foi chamada de Secretaria de Planejamento, mas de uma assessoria de planejamento. Porque nós vimos a necessidade do tribunal trabalhar de forma planejada, né? De forma que estabelecesse metas para ser cumprida, visando melhorar os recursos financeiros, os recursos humanos, e também a prestação jurisdicional. O espírito inovador do tribunal foi consolidado com a elaboração do primeiro plano estratégico para o período 2007-2009. Isso foi importante, primeiro para criar a cultura de planejamento, e isso também fez uma motivação muito grande, porque todos os servidores participaram desse plano estratégico. Esse plano não foi um plano feito em gabinete, mas foi um plano discutido com servidores, com magistrados. Todo mundo participou da elaboração deste plano estratégico, né? Na sua condução do Dr. Wilton Bessa, que foi o primeiro assessor de planejamento. Tínhamos que programar esse planejamento em um tempo muito curto, porque nós começamos a trabalhar o planejamento em meados de setembro, início de outubro, e tínhamos que concluí-lo em dezembro de 2007, para começar a gestão 2008 a seguir, né? Já dentro desse processo construído. Então essa primeira dificuldade foi essa arrumação de estrutura, de pessoal. E a outra dificuldade era dificuldade ou ausência de informações para construir o plano, né? Eu me lembro que à época a estatística judiciária das varas e comarcas eram captadas por telefone. E isso havia uma disparidade muito grande em relação a realidade que existia nas unidades. E a outra dificuldade, talvez, a cultura. A cultura, à época, não existia essa prática de planejar, né? Era cada um tocando o seu processo, conforme o dia a dia, né? A rotina diária, mas muitas vezes sem um rumo traçado para médio ou longo prazo. E adotamos à época o processo de balance scorecard, que ele trabalha com estratégias, né, com algumas perspectivas que direcionam essas estratégias, e montamos a estratégia de envolver o máximo possível dentro desse tempo as representatividades de todas as áreas ou níveis do Poder Judiciário. Os desafios enfrentados no primeiro plano serviram de experiência para se adequar à resolução número 70 do CNJ, que determinou a elaboração de planos estratégicos de no mínimo 5 anos, a estruturação de núcleos de gestão estratégica nos tribunais e a criação de metas para o judiciário de todo o país. Desse modo, foi lançado o Plano 2010-2014 da Justiça Cearense, já seguindo as diretrizes do CNJ e criando a CEPLAG, Secretaria Especial de Planejamento e Gestão.
Para atender às metas do Conselho, o TJCE adotou, ainda em 2010, a publicação mensal da produtividade dos magistrados na internet. Em 2011, foi implantado o Escritório Corporativo de Projetos e capacitados os primeiros gerentes de projeto. Em 2012, ainda como metas do CNJ, o Tribunal instituiu o Núcleo de Cooperação Judiciária. Em 2013, fortaleceu a estrutura de controle interno. E no ano de 2014, promoveu o mapeamento de competências para implantar a gestão por desempenho, de forma que cada servidor assuma funções de acordo com seu perfil. Outra evolução do Plano 2010-2014 foi a criação do Comitê Estratégico, COES, supervisionado por um desembargador e formado por magistrados e secretários para acompanhar o cumprimento do plano. Cada setor, naquele momento da elaboração, ele vai ali tratando das deficiências. O que é que vem dando certo? O que é que precisa ser mudado? O que é que no ano anterior funcionou bem e o que é que não funcionou? O que é que eu posso fazer para melhorar? Então, a gente sempre passa por uma avaliação. E essa avaliação vem justamente ao encontro da gestão de qualidade, da gestão de excelência, que é o desafio, é o lema de qualquer gestor que chega aqui e quer dar o melhor de si ao jurisdicionado. A desembargadora Nailde Pinheiro também esteve à frente da elaboração do terceiro plano estratégico do TJCE para o período 2015-2020. Participação foi a característica principal do atual plano, construído com a colaboração de mais de 400 pessoas, entre magistrados e servidores da capital e do interior, do primeiro e segundo grau, além de representantes da sociedade. Tivemos várias audiências públicas, com a presença de membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, representantes de associações, a própria Ordem dos Advogados, secção de Ceará, e ali discutimos as deficiências da justiça comum e, a partir dali, procuramos, através de uma consultoria que também estava nos acompanhando naquele momento, fazermos uma avaliação do que era necessário realmente adequar às realidades da justiça estadual. Hoje, o acompanhamento da estratégia já é uma rotina, seja de forma interna por meio de reuniões do COEX, Comitê Executivo, seja externa pela sociedade. O COEX, composto pelo presidente do TJCE, superintendentes, assessores e secretários, se reúne quinzenalmente para monitorar e impulsionar o andamento de ações e projetos estratégicos. Já o acompanhamento da sociedade é feito nas RAES, reuniões de análise da estratégia, que ocorrem a cada 4 meses para apresentar os resultados alcançados, contribuindo para a transparência do judiciário e como prestação de contas. O planejamento ele recolhe informações, ele implanta em todos os servidores e todos os setores essa nova visão sobre o trabalho de todos nós e nos ajuda a colher tudo isso, processar e transformar em ações bem positivas em prol do jurisdicionado e da sociedade como um todo. Os resultados de todo esse esforço já são notáveis. O Judiciário cearense obteve o primeiro lugar do país em acordos por meio de mediação e conciliação, segundo o relatório Justiça em Números 2016. A reestruturação administrativa em 2017, com a criação dos cargos de assistente e supervisor, promoveu um incremento de 30% na produtividade no primeiro grau. Promover celeridade, produtividade e efetividade da justiça, garantir infraestrutura adequada, aprimorar a gestão de pessoas e o acesso do cidadão ao judiciário. Se todos esses objetivos fossem buscados sem planejamento, provavelmente estaríamos como um barco sem rumo. Esse é o ganho do planejamento estratégico, permitir a integração e a priorização de esforços, aproveitando melhor os recursos disponíveis. Também possibilita a checagem periódica dos resultados alcançados por meio de indicadores e metas. Dessa forma, a instituição pode saber se de fato está no caminho certo. Confira os principais avanços obtidos nesses 10 anos de estratégia. Infraestrutura, construção de 9 fóruns, entre eles Assaré e Boa Viagem, e reformas e adaptações em outras 39 unidades judiciárias.
Celeridade processual, instituição do Programa de Redução da Taxa de Congestionamento de Processos, criação do NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, e estruturação dos SEJUSCs, Centros Judiciários de Solução de Conflitos, instituição de secretarias únicas especializadas, responsáveis por centralizar as atividades administrativas das varas, implantação do processo judicial eletrônico em todos os juizados especiais e nas turmas recursais e implantação do SAGE, Sistema de Automação da Justiça, nas comarcas de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia. Atendimento ao público, criação do Programa Justiça e Cidadania, que promove visitas orientadas de estudantes ao Tribunal de Justiça, além de palestras educativas proferidas por magistrados nas comunidades, ampliação dos canais de comunicação na TV e nas redes sociais e instalação do Fórum Permanente de Diálogo Interinstitucional, que reúne representantes da sociedade para debater propostas e parcerias para a melhoria dos serviços judiciais. Gestão de pessoas, publicação do plano de cargos, carreiras e remunerações dos servidores, realização de concursos públicos que resultaram na nomeação de 87 magistrados e 834 servidores, instituição da Comissão Disciplinar e do Código de Ética do Judiciário Cearense e criação do Programa de Desenvolvimento de Gestores Judiciais, aprimoramento da gestão, implantação do Comitê Gestor de Atenção Prioritária ao primeiro grau e do Comitê Orçamentário do segundo grau, implantação de nova organização administrativa, resultando na reestruturação de secretarias e na criação das superintendências administrativa e judiciária e dos cargos de supervisores e assistentes nas varas, instituição do núcleo socioambiental, do Banco de Boas Práticas, da gestão documental e da GAN, gratificação por alcance de metas, além do desenvolvimento do sistema de medição de eficiência dos magistrados, eficiência.jus. Os avanços são grandes, mas ainda há barreiras na área de gestão a serem superadas. Temos muitos desafios ainda a enfrentar. Podemos citar talvez 5 grandes desafios. O primeiro deles relacionados à governança orçamentária. Nós temos inclusive um projeto estratégico voltado para aperfeiçoamento desse modelo de planejamento orçamentário, construção participativa do orçamento e execução do orçamento. Precisamos avançar também, além do que nós já avançamos em termos de gestão de dados, gestão de informação, com ferramentas de informações gerenciais, com ações voltadas para a melhoria dos dados estatísticos, né? Aprofundar também a parte da gestão por processo de trabalho. A cultura de gestão por projetos ela já está bem mais amadurecida na instituição, mas por processo de trabalho é o que nós estamos iniciando. Então, o escritório de processo cada vez mais ativo, cada vez mais presente no dia a dia do judiciário, né? Eu acho que esses são grandes desafios a serem enfrentados, como outros relacionados, inclusive, ao aperfeiçoamento dos processos, das rotinas na execução da estratégia. E os outros desafios do judiciário cearense? Quem responde é o presidente do TJCE. Eu acredito que os desafios do Poder Judiciário são imensos, né? Mas o principal deles será incorporar uma nova política de gestão energética nos prédios do Poder Judiciário. Eu já tenho iniciado isso, tenho conversado, procurando ideias, porque nós precisamos dar o exemplo para a sociedade, não só de economia, mas também de uma política socioambiental. Outras coisas importantes que nós estamos desenvolvendo aqui. A avaliação de desempenho dos servidores, também já está em funcionamento da comissão disciplinar, a implantação da virtualização dos processos em todo o Poder Judiciário cearense. E além disso, na parte da edificação, aí esperamos a conclusão dos fóruns de Russas, Itapajé e Iracema. Muito já foi feito, mas o judiciário não pode parar. E a Justiça cearense continua avançando, focada nos objetivos e metas estratégicas. As organizações precisam entender que sem um planejamento estratégico, a vida dela pode não ter sucesso. É vital para as organizações. Planejar minimiza risco, evita desperdício, otimiza recursos, enfim, o resultado tem mais chance de acontecer. Até porque, se você faz isso tudo em equipe, em comitês, a tendência é você corrigir rumos
se o planejado não sair como você queria. Então tem a chance de você se reposicionar e melhorar os caminhos.